Boa noite a todos, meus irmãos, tanto os irmãos presentes quanto os que nos ouvem através da internet, da Rádio Web Quintana, enfim, todos que nos prestigiam nesse momento. Nesta noite, a nossa proposta é trazer algumas reflexões em torno da pluralidade das existências sobre a reencarnação, né? Nós, com a doutrina espírita, começamos a entender melhor o nosso contexto, a nossa realidade e a nos posicionarmos melhor diante das diversas situações da vida. A partir do momento que nós começamos a entender, a estudar a doutrina espírita, especificamente nesse ponto da reencarnação, começamos a verificar o que é justiça divina. Começamos a entender que Deus é nosso Pai, de infinito amor, misericórdia e justiça também. Então, o tema da noite, pluralidade das existências. Nós vamos começar com a reencarnação, né? Jesus, verificaremos logo em seguida, começando com a reencarnação, a sua definição. Jesus nos coloca que ninguém verá o reino de Deus se não nascer de novo. Então nós vemos o recado sobre a reencarnação, Cristo nos trazendo esse recado já há mais de 2000 anos. Quer dizer que sempre foi uma realidade. Com a doutrina espírita hoje nós começamos a entender um pouco melhor o que é a reencarnação, como se processa, enfim. Mas Jesus, já na sua época que esteve no nosso meio, já trazia claramente este recado, de que ninguém verá o reino de Deus se não nascer novamente. Tem várias passagens sobre a reencarnação que, se nós buscarmos com Cristo, uma delas que podemos citar com relação àquela que lhe coloca a questão sobre Elias, João Batista, e o próprio Cristo disse que Elias já havia retornado e não o reconheceu, se referindo a João Batista. Outro ponto, o doutor da lei, quando lhe coloca sobre situações da vida, e o Cristo claramente coloca esse aspecto, que ninguém verá o reino de Deus se não nascer novamente. E assim nós vemos que Jesus, o mestre amigo, nos trouxe esse recado libertador, nos mostrando a misericórdia e a justiça divina como se efetiva. Então, o que é a reencarnação? Vemos que, quando a doutrina espírita, aqui está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4, nos diz que a reencarnação é a volta da alma, ou o espírito à vida corpórea, mas em outro corpo especialmente formado para ele, que nada tem de comum com o antigo. Então essa é uma definição que os espíritos nos trazem bem objetivamente sobre a reencarnação, que é o retorno da alma ou espírito à vida corpórea, o nosso retorno. Nós aqui, como encarnados, os presentes, os nossos irmãos que nos ouvem através da internet, temos convicção, temos certeza que vamos desencarnar. Isso ninguém tem dúvida, né? Não sabemos quando, que é muito bom, mas vamos desencarnar, amanhã ou depois que retornamos ao mundo espiritual. Assim como os espíritos presentes também têm convicção plena de que vão reencarnar, que há uma necessidade desse processo de aprendizado, de refazer o que não foi feito corretamente, enfim. E assim nós vamos meditar hoje sobre esse aspecto, a sua proposta, o objetivo da reencarnação. Então, encarnar é entrar na carne, né? Tornar a carne, entrar na carne, tomar a carne, corpo físico. E reencarnar é mais encarnar, né? É voltar novamente, reencarnar, retornar novamente à carne. Nós vemos que a reencarnação, ela não é nova para nós, né? Nos gregos, Heródoto já mencionava a reencarnação como tendo origem egípcia. Platão já mencionava o conceito em suas obras. Pitágoras dizia que se lembrava de ter sido Euforo, morto na guerra de Troia. E os egípcios, segundo o historiador grego Heródoto,
coloca que esta civilização foi pioneira na crença da imortalidade da alma. Então, vemos que até nos hindus, que pregava o conceito de reencarnação há mais de 5.000 anos antes de Cristo. E ainda hoje é uma crença amplamente difundida, né, na cultura da Índia. Então, falando sobre reencarnação, verificamos o que é, mas quando acontece? Né? Em que momento a alma se une ao corpo? Quando se efetiva a ligação do espírito ao corpo físico? E nós vemos com os espíritos, Kardec nos traz isso, os espíritos, que a união da alma e do corpo se opera desde a concepção. Então, no momento da concepção, lá no livro O que é o Espiritismo, na página 116, os espíritos colocam que no momento da concepção é ligado o espírito ao órgão. E ali já começa todo o processo reencarnatório. Por isso que nós espíritas falamos, né, que não somos favoráveis ao aborto, justamente por isso, porque ali já está ligado o espírito ao corpo. Então, se tem 1 mês, 2 meses, 3 meses, 10 anos, 20 anos, 50 anos, o espírito está ligado ao corpo da mesma forma. Qual o estado da alma na sua primeira encarnação? O da infância na vida corporal. Isso está na questão 190 do Livro dos Espíritos. A inteligência apenas desabrocha, a alma se ensaia para a vida. Então nós vamos verificando, nesse contexto da reencarnação, que há a perfeição da lei de Deus. Ou seja, todos nós fomos criados simples e ignorantes. Partimos do mesmo ponto. Não há privilegiados perante a lei de Deus. Ou seja, todos nós partimos do mesmo ponto e estamos nas mesmas oportunidades de aproveitamento, de crescimento, de evolução espiritual. Só que este aproveitamento, aí sim que difere a cada um de nós. A consciência que cada um tem da sua oportunidade encarnatória, ela se modifica a cada um. Sabemos que quando nós estamos no mundo espiritual, logo aqui adiante que a gente vai ver sobre a reencarnação de Segismundo, que está no livro Missionários da Luz, recebido por Chico Xavier, André Luiz ali nos coloca que a nossa leitura no mundo espiritual, na valorização da oportunidade encarnatória, ela é grandiosa. Ou seja, nós temos uma outra leitura dessas oportunidades que aqui encontramos, como os reencontros, as oportunidades de reconciliação, as oportunidades de perdão, as oportunidades de viver o recado do Cristo, seja no meio familiar, onde nós estivermos, teremos oportunidade de resgate, de melhoria, de progresso espiritual. Então, quando estamos no mundo espiritual, essa valorização é muito grande. Mergulhamos no corpo, temos um abençoado esquecimento do passado, que é muito bom não lembrarmos do passado. Se isso fosse positivo, algo bom viria naturalmente. E aí, quando nos defrontamos com algumas situações que a consciência nos diz o que devemos fazer, agir perdoando, entendendo o outro como nós queremos ser entendidos e perdoados também, muitas vezes perdemos excelentes oportunidades, passando adiante aquilo que estava no nosso contexto vencer e superar. Aqui, como falei a vocês, nesse livro Missionários da Luz, Alexandre, André Luiz e Herculano se aproximam de Segismundo, está ali o espírito preparando para encarnar, o qual se encontrava visivelmente abatido. O casal Adelino e Raquel tomava a refeição da tarde no seu filho primogênito. Estava ocorrendo a aproximação do espírito no grupo familiar que ele iria retornar. É muito lindo o que acontece no mundo espiritual. Nós não temos ideia, né? Os espíritos nos trazem, André Luiz nos traz já amplamente o trabalho gigantesco que é esse planejamento para uma reencarnação. Os espíritos que trabalham nessas equipes de planejamento, de projetos das reencarnações, vendo tudo que envolve, desde a questão genética, a questão física, enfim, o planejamento da lei de causa e efeito, naquilo que temos a necessidade de rever, de reajustar, não como castigo, porque a lei de Deus
não pune, não castiga ninguém, sim nos dá, através das provas que ainda estamos enfrentando no mundo de provas e expiações, as possibilidades de resgate, de regeneração, de reaprendizado. É como um aluno na escola, esse comparativo nós costumamos trazer sempre. O aluno na escola, se ele não aproveita o seu ano letivo, né? Se ele leva na brincadeira, como diziam os antigos no tempo do meu avô, se gazeia a aula. Gazeia a aula só sabe quem tem mais de 15 anos. Os que têm menos de 15, eu vou dizer que é faltar a aula, né? Então esses que faltam a aula, que não aproveitam o seu ano letivo, que não estudam, não se dedicam, estão condenados ao fracasso, né? A repetir o ano seguinte tudo o que já viu nesse ano. Foi castigo a ele? Não, né? Foi um gesto, foi uma reação da sua ação de indisciplina, de descuido naquilo que deveria fazer. Quanto ao outro aluno que se dedicou, que não gazeou a aula, né? que estudou, que foi correto na sua vida acadêmica, na sua vida de aluno, esse vai estar também condenado ao sucesso, podemos assim dizer. Vai ser aprovado e passar para ano superior com novos conhecimentos, novos aprendizados. O comparativo conosco, com a reencarnação, a analogia é mais ou menos esta. De acordo com o nosso aproveitamento, nós estaremos resgatando e nos liberando de provas, ou teremos que rever algumas situações que não soubemos viver o recado do Cristo nessas situações, em que no mundo espiritual nós muitas vezes imploramos e avaliamos a sua importância. E graças a esses espíritos, esses planejadores, esses trabalhadores da reencarnação, muitas coisas que nós queríamos enfrentar, eles nos liberam. Olha, supera essas provas que já está no teu contexto, que já está de bom tamanho o aproveitamento da tua encarnação. Não nos adianta até aqueles planejamentos de vida franciscanos, de grandes renúncias, grandes sacrifícios, se não temos essa estrutura ainda. Então, aquilo que nós pudermos resolver, seja em casa ou no grupo social que estivermos inseridos, que pudermos fazer ao outro do que desejamos receber, seguindo também a orientação do mestre amigo, no amor ao próximo como a si mesmo, a coisa já está muito bem aproveitada. Então, conceitos básicos, né, da reencarnação. Nada escapa às leis de Deus. Tudo se processa para fazer com que o espírito se aperfeiçoe. A justiça se processa de forma a educar o espírito. Esta palavra é importante, a educar, não é punir, não é castigar, a educar o espírito. Nunca no sentido de puni-lo, mas de educá-lo. A reencarnação é um processo educativo. Então é nesse aspecto que nós, com a doutrina espírita, hoje temos a leitura. Ou seja, o que estamos enfrentando está de acordo com a nossa necessidade, de acordo com o nosso contexto, com a nossa realidade espiritual, porque sabemos que Deus não erra, né? Tudo está correto, tudo está de acordo. Muitas vezes nós é que não temos a leitura da realidade. A historinha do Deus não erra, né? Para nós recordarmos, quem já conhece aí pela rádio, enfim, os irmãos que nos ouvem também fora, aquela história de que um senhor, não é, um poderoso, há muitos anos atrás, numa época medieval ainda, ele tinha o seu castelo, tinha os seus escravos, e um dos seus escravos era o seu grande amigo, que ele tinha nele aquele ouvido, o ombro amigo, que ele confessava alguns segredos, enfim. E esse escravo era muito religioso, sempre costumava dizer que Deus não errava. E esse senhor, esse poderoso, tinha um hobby de viajar, de fazer caçadas, e levava esse escravo junto nas suas caçadas. Numa dessas caçadas, um animal selvagem pegou eles de surpresa, e naquele ataque com o animal selvagem, eles tentando afugentar o animal, esse animal mordeu a mão desse senhor e naquela mordida cortou um dedo dele, né? Ele perdeu um dedo, e aí eles conseguiram que o animal fosse embora. E esse escravo disse: graças a Deus, Deus não erra, o senhor perdeu um dedo, mas não perdeu a vida.
E ele dizia, mas como tu tem essa ousadia de dizer que Deus não erra? Olha aqui, como é que eu vou perder um dedo? Logo comigo isso. E quando voltaram para o palácio para ele ser medicado, enfim, ele mandou prender o escravo. E o escravo preso, na semana seguinte, ele mesmo com a mão enfaixada lá, que perdeu o dedo, ele foi caçar novamente, mas foi sozinho, porque seu escravo de confiança estava preso. E nessa caçada que ele foi fazer de novo, ele foi caçado. Os selvagens da região o pegaram e o levaram para a sua tribo para ser ofertado aos seus deuses, que eles faziam oferendas humanas. E aí estava sendo preparado para ser ofertado aos deuses quando um dos escravos, quando um dos selvagens verificou que ele tinha um pano na mão, retirou aquele pano e viu o defeito que ele tinha ali, que ele não tinha um dedo. E foi contar para o chefe da tribo. E o chefe da tribo, sabendo disso, disse que ele não poderia ser ofertado aos deuses porque ele era defeituoso, ele não tinha um dedo. E mandou soltar o escravo, mandou soltar esse senhor, que saiu dali correndo para o seu palácio, aí pensando no escravo, que realmente estava correto, Deus não errava, porque graças a não ter aquele dedo, ele salvou a vida, continua vivo. Chegando no palácio, mandou soltar o escravo e contou para ele o que havia ocorrido. E esse escravo disse, graças a Deus, Deus não erra. Graças ao Senhor não ter esse dedo, está aqui novamente conosco. E aí esse senhor dizendo para ele, mas se Deus não erra, por que tu ficou preso então? Aí ele disse, meu senhor, eu teria ido com o senhor na caçada, e eu tenho os 10 dedos. Então tudo está correto na nossa vida, né? Muitas vezes nós não temos a leitura daquilo que está acontecendo na nossa trajetória, mas é o melhor para nós. Já foi dito certa vez, se eu não me recordo o autor, não sou eu o autor, que disse que o que não te aconteceu, que o teu pedido que não se realizou foi a melhor coisa que te aconteceu. Então muitas vezes nós temos rogativas, nós queremos algumas coisas que não é melhor para nós. E a misericórdia divina, dentro do possível, interfere para nos ajudar, sempre respeitando o nosso livre-arbítrio. Então, da pluralidade das existências, no capítulo 4, lá do Livro dos Espíritos, na questão 8 e 9, Kardec pergunta, desde o início da sua formação, goza o espírito da plenitude de suas faculdades? Não, pois que para o espírito, como para o homem, também há infância. Em sua origem, a vida do espírito é apenas instintiva. Ele mal tem consciência de si mesmo e de seus atos. A inteligência só pouco a pouco se desenvolve. E na questão 190, Kardec pergunta, qual é o estado da alma na sua primeira encarnação? O da infância na vida corporal. A inteligência apenas desabrocha, a alma se ensaia para a vida. Então, nosso processo de evolução é contínuo. Se nós olharmos o planeta Terra, é uma das moradas do Pai. Quando Jesus disse que na casa do Pai há muitas moradas, nós estamos numa delas, que se visualizada de uma certa distância, desaparece a Terra diante desses milhões e milhões de planetas, de Via Láctea, de sóis, enfim, são bilhões que nós temos no universo de moradas, de vida em plenitude. E nós aqui verificamos essa realidade, que o que a Terra pode oferecer de evolução a outras moradas em situação melhor, em situação superior, de outros aprendizados, lembrando o aluno na escola, que sucessivamente nós vamos buscando outros aprendizados, outros conhecimentos. Aqui o Orson Patrick fala que somente a reencarnação explica essas diferenças socio-morais e intelectuais presentes no planeta. Fruto, sem dúvida, de experiências diferentes, em lugares e épocas diferentes, habilidades, tendências, estados íntimos, moralidade, sabedoria, tudo é fruto de conquistas individuais. Então nós vemos a reencarnação, a grande comprovação da reencarnação já no nascimento. Vemos crianças que nascem, umas com problemas físicos, outras não, um em berço de palha, outro em berço de ouro, e tantas diferenças já no nascimento, mostrando que realmente algo para trás já existe. A causa já existe anterior, mostrando aquele efeito já no nascimento. E aquele que no nascimento já retorna ao mundo espiritual, e outros que vão além da barreira dos 100 anos, que hoje está mais
comum, graças à evolução da medicina e à misericórdia divina também, os centenários estão aumentando no nosso meio. E assim nós vemos tantas diferenciações na nossa vida. E aí somente a reencarnação que pode explicar a justiça divina. Sem entender a reencarnação, não podemos aceitar Deus como nosso Pai de infinito amor e misericórdia. Sem entender a reencarnação, não podemos aceitar justiça divina, porque com a unicidade da existência seriam privilegiados. Vemos que um em situação melhor do que o outro, mas o que fizeram para estar nessa situação, ou melhor ou pior. Fundamentos e finalidade da reencarnação. A doutrina da reencarnação, isto é, que consiste em admitir para o espírito muitas existências sucessivas, pluralidade das existências. É a única que corresponde à ideia que formamos da justiça de Deus para com os homens que se acham em condição moral inferior. E é a única que pode explicar o futuro e firmar as nossas esperanças. Então, entendendo a reencarnação, nós começamos a viver de uma maneira plena, confiante em Deus, em Jesus, no Mestre Amigo, sabendo que realmente nós somos os senhores do nosso destino. Não precisamos saber o que fomos, basta fazer uma análise do presente, que já teremos uma ideia do que fomos. Se fosse bom buscar o passado, como já falei há pouco, isso viria naturalmente. Há casos em que isso vem, mas são casos pontuais. Não precisamos saber como vai ser o futuro e ir adivinhos do futuro, basta também analisar como está agindo no presente. Então, o presente nós não mudamos mais, o presente já é uma colheita do passado, mas o futuro depende da semeadura do presente. Então, da maneira como nós hoje estamos agindo, sabemos o que iremos encontrar logo ali adiante. Até hoje não vimos ninguém plantar tomate e colher limão. Se alguém já viu isso, nos fale, por favor. Nunca vi. Todos que plantaram tomate, colheram o seu tomatinho, e o que plantou limão, colheu o seu limãozinho também. Que com a misericórdia divina deixa que venha a cana de açúcar para adoçar esse limão e fique uma boa limonada. Essa é a misericórdia divina. Aqui é interessante essa chavezinha, assim, que a criança falando com o pai ou o avô dela, pelo jeito o avô, dizia: eu também não acreditava em reencarnação quando tinha a sua idade, quando tinha a idade do avô. Agora, como está recentemente reencarnado, sabe, isso está muito presente na criança, nas seus primeiros anos de vida. Então, qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Deus lhes impõe a encarnação com o objetivo de fazê-los chegar à perfeição. Para alguns é uma expiação, para outros é uma missão. A encarnação tem ainda outra finalidade, a de pôr o espírito em condições de cumprir sua parte na obra da criação. Então é claro que nós temos as reencarnações de missão, podemos lembrar aí Chico Xavier, uma reencarnação de missão, que somos contemporâneos, pelo menos os que têm mais de 15. Os que têm menos de 15 já não, porque desencarnou em 2002, faz 15 anos. 15 anos já retornou o nosso irmão ao mundo espiritual. Então, é uma reencarnação de missão. Allan Kardec, o nosso codificador, são missionários que vieram do nosso meio, espíritos superiores com essa missão do movimento espírita. E tem as reencarnações aí, como a grande maioria, que nós podemos nos incluir, alguns de nós, são as reencarnações de expiação, de resgate, onde nós retornamos com objetivos claros de resgatar, de expiar algumas coisinhas que não fizemos conforme tinha que ser feito, estava fora do script. Então, Leon Denis nos fala que as reencarnações são os degraus pelos quais o ser se eleva e progride. Então, abençoada oportunidade reencarnatória que temos, abençoada oportunidade que temos de retornar e retomar a nossa trajetória.
ampliar o que já fizemos corretamente e retificar aquilo que não agimos corretamente. O nosso tempo está esgotando, mas eu gostaria de deixar uma mensagem aqui, recebida por Chico Xavier, a mensagem de Emmanuel, que está no livro Luz no Lar. Diz assim: em casa, ninguém foge à lei da reencarnação. Ontem atraiçoamos a confiança de um companheiro induzindo a derrocada moral. Hoje guardamos-lo na condição do parente difícil que nos pede sacrifício incessante. Ontem abandonamos a jovem que nos amava, inclinando-a ao mergulho na lagoa do vício. Hoje temos-la de volta por filha incompreensiva, necessitada do nosso amor. Ontem colocamos o orgulho e a vaidade no peito de um irmão que nos seguiu os exemplos menos felizes. Hoje partilhamos com ele a afeição de esposo despótico ou de filho problema, o cálice amargo da redenção. Ontem esquecemos compromissos veneráveis, arrastando alguém ao suicídio. Hoje reencontramos esse mesmo alguém na pessoa de um filhinho, portador de moléstia irreversível, tutelando-lhe à custa de lágrimas o trabalho de reajuste. Ontem abandonamos a companheira inexperiente, a míngua de todo auxílio, situando nas garras da delinquência. Hoje achamos-la ao nosso lado, na presença da esposa conturbada e doente, a exigir-nos a permanência no curso infatigável da tolerância. Ontem dilaceramos a alma sensível de pais afetuosos e devotados, sangrando-lhes o espírito a punhaladas de ingratidão. Hoje moramos no espinheiro em forma de lar, carregando fardos de angústia a fim de aprender a plantar carinho e fidelidade. À frente de toda dificuldade, de toda prova, abençoa sempre e faze o melhor que possas. Ajuda os que te partilham a experiência, ora pelos que te perseguem, sorri para os que te ferem e desculpa a todos aqueles que te injuriam. A humildade é chave da nossa libertação. E sejam quais sejam os teus obstáculos na família, é preciso reconhecer que toda a construção moral do reino de Deus perante o mundo começa nos alicerces invisíveis da luta em casa. Emmanuel. Obrigado pela atenção de todos e a todos os nossos irmãos, muita paz. Muito obrigado.